Boa tarde, pessoal. Boa tarde, prazer estar aqui, podendo trocar um pouco de experiência com vocês. Então, como já foi apresentado, mas repetindo aqui, eu, em nome da PUC, Hilton, atuo hoje como gerente comercial voltado para empresas, gerente comercial B2B, que a gente chama lá. E junto com o Bruno e Vinícius, aqui também representando a PUC, nós viemos trazer um pouco mais de conteúdo para vocês e o que a PUC tem a oferecer para vocês nos mais diferentes segmentos de atuação. Então, apesar de eu ter trazido um tema aqui voltado para RH, mas isso não significa que, mas a minha área é outra, e vai fazer sentido. Vocês podem ter certeza disso. Então, o meu tempo aqui ele é breve, eu vou ser bastante objetivo e vou deixar ao final aqui o meu contato e também o do Bruno, para que vocês possam nos acionar já na sequência, havendo aí a possibilidade da gente evoluir com alguns assuntos bem interessantes aí que fazem sentido para o negócio de vocês. Ok? Quero, antes de iniciar aqui também, agradecer e parabenizar a todo o time da Gerar aí pela iniciativa. Acho que eventos como esse, sem dúvida nenhuma, agregam e fazem muita diferença no dia a dia da gente como profissionais, essa troca rica que é proporcionado nesses encontros aqui, sem dúvida nenhuma, fazem do nosso dia muito mais leve e muito mais produtivo. Ok? Como que eu passo ao... Okay, obrigado. Bom, então o tema que eu trouxe aqui, o RH como centro de valor estratégico, e é mais direcionado para a questão de in-company e educação corporativa, que é um dos produtos que, por exemplo, a PUC hoje pode levar para dentro das empresas. Mas, Hilton, tem diferenças entre in-company e educação corporativa? Sim, e é isso que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês e contextualizar, até para poder entender como que vocês endereçariam e endereçarão isso futuramente nos projetos. Bom, primeiro que a gente vê aí o RH com um baita desafio nesse mundo contemporâneo. A gente vê cada vez mais pressão para que tenham entregas estratégicas e, principalmente, e que eu acho que é uma grande dor, pelo que a gente acompanha no mercado, é como mensurar isso. Poxa, como que eu vou traduzir isso em números para depois eu justificar que aquela ação que eu propus realmente trouxe o resultado esperado? Tangibilizar isso para um board é super complicado. Então, é um pouco disso que eu também trouxe aqui para vocês. Então, além dessa cobrança de entregas estratégicas, de mensurar resultado, junto com isso ainda tem toda aquela atividade que nos consome, que é a parte operacional. Poxa, e como que eu vou conseguir separar as coisas? Então, tudo isso começa lá na raiz. E aí começa a fazer sentido o tema que eu trouxe aqui para vocês. É pensar de uma maneira estratégica para que eu consiga, por meio dessa estratégia, resolver coisas que vão me dar mais condições de continuar pensando estrategicamente. Então, começa por um tema simples. Diagnosticar de maneira correta. O que é sintoma de causa? Começa por aí. Mas isso vale só para o RH? Não, isso vale para toda e qualquer área que, às vezes, e muitas vezes, demandam para o RH. E quando demandam para o RH,
poxa, quanto mais redonda vem a bola, melhor o projeto é desenvolvido. Simples assim. Né? Então, o papel aqui, principalmente do pessoal do RH, né, é para realmente atuar como um consultor interno dentro das companhias, para poder identificar aquele problema e diagnosticar, né, se está sendo tratado o problema ou a causa. E isso faz com que a dificuldade da comprovação lá que a gente chama de ROI, né, do retorno sobre investimento, fique complexa, porque muitas vezes trata-se ali os sintomas e não trata a causa. E aí começa a dificuldade realmente de justificar aquele investimento, porque a gente costuma dizer, fica enxugando gelo. Né? Então, coloca dinheiro, não consegue mostrar o resultado, as coisas não saem do lugar, continua na mesma. Poxa, foi só mais um conteúdo, foi só mais um treinamento que acabou acontecendo, mas que, na prática, não mudou muita coisa. Aqui, então, o objetivo principal, né? Identificar a dor real. Né? Ir além das queixas superficiais. Né? Realmente ir um pouco mais a fundo, onde o desempenho da equipe está falhando e por quê. Vou trazer um exemplo simples aqui para vocês. Né? Muitas vezes, hoje, as pessoas muitas vezes vêm para a gente e falam assim, poxa, eu preciso que o meu time melhore o conhecimento em Excel. Né? Mas para quê? Né? É investigar a causa. Às vezes, isso vem um passo antes, e aí a gente começa a olhar realmente ali para a causa real e atacar de uma maneira estratégica para que a gente possa ter uma solução e realmente ter um retorno mensurável. Ah, Hilton, mas eu acho complexo fazer esse tipo de avaliação. E é por isso que tanto eu quanto o Bruno, Vinícius, estamos aqui. Para justamente poder mostrar para vocês que a gente pode apoiar vocês nesse sentido. Para poder dar clareza, para poder estruturar um projeto realmente que faça sentido. Né? E eu sempre falo para os clientes, né? Nos utilizem nesse sentido. Porque, às vezes, vocês, como eu sinalizei no início da nossa conversa aqui, estão ali consumidos pela operação, não conseguem pensar estrategicamente, mas, com o apoio de uma instituição, a exemplo da própria PUC, pode entregar essa visão estratégica sobre o seu trabalho dentro da empresa que você atua. Né? Então, eu sempre falo para quem eu converso dentro das empresas, né? Nos usem como estratégia do negócio de vocês. E, com isso, eu faço questão, todas as vezes, de falar para estas pessoas que o projeto não é da PUC, o projeto não é do Hilton, não é do Bruno, não é do Vinícius, o projeto é de vocês, que ajudaram a estruturar, que tiveram visão e que vão internalizar realmente um assunto estratégico para dentro da companhia. E, com isso, a gente pode entregar os diagnósticos prévios, durante e pós. Ou seja, a gente entrega para vocês o resultado que vocês precisam comprovar lá dentro da companhia de uma maneira realmente estruturada e que não restem dúvidas. Tá? E agora, falando um pouquinho do que eu trouxe de assunto efetivamente, né, das soluções in company. O que eu quero dizer com isso? O que é uma solução in company? Solução in company, a gente costuma dizer que é o remédio, é o método ágil, é a agilidade da entrega. São problemas que nós identificamos ou desafios que a gente tem dentro da empresa que precisam ser solucionados rapidamente. Isso pode ser tratado por meio de cursos curtos,
Então, como eu sinalizei aqui, eu trouxe o exemplo para vocês do Excel. Eu gostaria do curso do Excel e isso foi validado internamente. É isso que nós queremos. A gente pode estruturar. Isso é um curso rápido e que a gente pode trazer isso de maneira em parceria com vocês. Né? Então, isso a gente chama de Incompany. Mas que mais? A gente tem curso de Lean, né, Bruno? Que mais? Eu gostaria de um tema um pouco mais específico. Por exemplo, está vindo aí agora a nova legislação tributária, né? E gostaria de um conteúdo específico voltado para isso. A PUC pode desenvolver isso para vocês. Né? Está chegando também aí a NR1, né, voltada para o tema de muitos que estão aqui na sala. A gente pode desenvolver esse conteúdo exclusivamente para vocês. Tá? Então, a gente costuma dizer justamente isso. Soluções Incompany, coisas rápidas, tá? Pontuais, ágeis, que a gente, em pouco tempo, consegue resolver, aplicar e já apresentar o resultado. E o outro lado? Aí sim a gente entra em educação corporativa. Tá? A educação corporativa a gente diz que é a vitamina, é aquilo que a gente sempre toma no dia a dia, é uma coisa mais a longo prazo, né? E muito mais estratégico quando a gente compara para a questão do Incompany. Então, vejo que são dois caminhos bastante distintos, né? O foco que a gente traz aqui, além da questão da estratégia, né, é muito voltado para o colaborador. Né? Quais são os benefícios que esse tipo de iniciativa trazem? São inúmeros, e isso faz parte também dos indicadores que a gente ajuda a construir para vocês. Né? Quando a gente tem o turnover, a gente tem um custo alto dentro das companhias. E, a partir do momento em que a gente traz uma oportunidade como essa, que retém os talentos dentro de casa, então a gente já tem um ganho sobre isso, e o outro que é justamente aí a redução do turnover. Né? Então, isso são alguns dos indicadores que são ali considerados e trabalhados e que fazem parte dessas entregas. Podemos montar as trilhas de aprendizagem, e assim sucessivamente. E aqui nós estamos falando, né, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, e voltado especificamente para o negócio de vocês. Vou dar um exemplo simples aqui, mas que até foi uma das últimas conversas que a gente teve, para uma empresa de engenharia. Eles implementaram a solução de educação corporativa. Colocaram dentro dessa turma 30 engenheiros para resolver uma dor que existia dentro da companhia. E esses 30 engenheiros ganharam esse curso de pós-graduação e foi uma opção da empresa em que o TCC, que fizesse parte da pós-graduação, fosse direcionada para resolver problemas da empresa. Então, os colaboradores fizeram uma pós-graduação junto com a PUC, e na empresa em que atuam, e o TCC deles foi totalmente direcionado, cada um dos colaboradores, para resolver uma das dores focadas ali dentro da companhia. Então, em 1 ano e meio, eles tiveram ali um resultado absurdo. E é muito legal ver essa evolução. Né? Mostrar isso na prática para um board da empresa faz uma diferença absurda. E isso é pensar de maneira estratégica, é ter entregas estratégicas. E aqui, por que eu falo da PUC? Né? Primeiro, dessa questão que eu sinalizei, tanto do Incompany como da educação corporativa, e aí dentro das empresas, é da flexibilidade que a gente consegue trazer para vocês. Primeiro, Hilton, eu sou da área de varejo, né, e aí eu tenho algumas sazonalidades que são super demandadas, e eu não consigo tirar minha equipe em alguns períodos do ano, porque a coisa realmente ali demanda muito e eles não têm tempo para poder fazer, seja tanto o Incompany quanto a educação corporativa. Não tem problema, é aí que a PUC entra
para poder se adequar ao calendário de vocês. Né? Então, falando de varejo, fim de ano, que é um tumulto, né? Entre novembro, ali que já começa a Black Friday, e vai até ali as ofertas de início de ano, a gente pode fazer uma pausa. Né? Dia das Mães, a gente pode fazer uma pausa, e assim sucessivamente. Então, a gente adequa ao calendário de vocês. Até cooperativas, não sei se tem alguém de cooperativa aqui, mas, às vezes, entre safras, né, a gente faz essa pausa também. Então, tem essa flexibilidade. Hilton, eu gostaria de que fosse também híbrido, ou que fosse única e exclusivamente online. A gente adequa à necessidade de vocês. Eu gostaria que não fosse na PUC, que fosse dentro da nossa empresa. Sim, também conseguimos direcionar dessa maneira. Né? Então, quando a gente fala desse tipo de oportunidade, né, é importante lembrar que todo o conteúdo que vocês irão ali levar, primeiro, passa pela curadoria de especialistas da PUC. Né? Com o selo de excelência acadêmica. Para quem não sabe, hoje a PUC é considerada uma das 3 melhores universidades privadas do Brasil. Né? E, obviamente, ali a redução do risco percebido. Acho que quando tem uma PUC por trás daquilo que está ali sendo elaborado para o colaborador de vocês, né, eu acho que diminui um monte a questão dos questionamentos. Né? Poxa, mas será que o conteúdo realmente agrega? Será que vai fazer a diferença? Sim, tem uma PUC por trás, e a PUC hoje, com mais de 65 anos de tradição no mercado, certamente vai fazer o possível e o impossível para poder entregar o melhor resultado para vocês. Ainda, né, eu gostaria também de trazer atratividade para esses conteúdos que eu gostaria de colocar dentro da empresa, e a gente viabiliza. Né? Eu gosto de trazer pessoas de renomes nacionais para, por exemplo, dentro de uma universidade corporativa, de uma educação corporativa, trazer conteúdos para pós-graduação. A gente viabiliza isso para vocês. Né? Então, eu sempre digo assim, para matriz de decisão, o que eu vou direcionar para dentro da minha empresa? Uma metodologia in company de cursos rápidos ou uma educação corporativa que é um pouco mais a longo prazo e mais estratégico? Essa matriz de decisão é super importante. Né? Eu trouxe aqui alguns critérios de escolhas bem simples, mas que são fundamentais para que possa dar o direcionamento correto. Né? Primeiro, qual é o orçamento disponível para isso? Né? Qual é o prazo esperado? Porque eu acho que isso é comum nas empresas, né? Todo mundo quer resolver para ontem, pagando o mínimo possível. Né? Então, a conta não fecha, ela precisa ter essa equação. E por isso que eu trouxe essa matriz de decisão aqui, para entender se aquela necessidade da companhia ela se encaixa mais e é direcionada para o in-company ou então para a educação corporativa. Qual é a expectativa? Qual é a dor a ser resolvida? Tá? Aqui eu trouxe um pouco do que vocês podem utilizar do que a PUC proporciona aqui. É só graduação? É só pós-graduação? Não, vai muito mais além. Né? Então, desde os cursos de curta duração, que eu sinalizei para vocês, mas também consultorias, né, por professores e especialistas de mercado, especializações em MBA, palestras, workshops, né, seminários. Então, esse é um dos exemplos do que a PUC pode entregar para vocês aí como serviço. Mestrado também, né, doutorado. E aqui os formatos que hoje são possíveis. Né? E aqui eu trouxe uma coisa bem interessante para vocês, que eu não sei se todos sabem, que existe a possibilidade, e aqui eu estou trazendo realmente de uma maneira bem transparente para vocês, que existe a possibilidade da empresa de vocês montarem convênios com a PUC.
E são convênios. Quanto custa, Hilton? Nada. Né? Existe um processo que precisa ser cumprido para convênio da empresa, mas existe essa possibilidade. Né? E esses benefícios para todas as empresas, né? E aí a gente está falando de empresas a partir de 100 colaboradores, importante deixar alinhado isso com vocês, mas são benefícios que a gente leva com descontos de entre 10% e até 25% de desconto nas mensalidades. Para quem? Para todos os colaboradores e também dependentes legais dos colaboradores. Isso é muito legal, porque a gente está estendendo esse benefício e a formação de pessoas, né, além dos colaboradores. Isso vale para cônjuges, isso vale para filhos, enteados, né, enfim, dependentes legais. Tá? E para as empresas, né, uma coisa que também não é tão comum assim, a gente estende esses benefícios também aos estagiários. Para as empresas que hoje atuam no formato de associação, a gente estende aos associados, né, e para quem é cooperativa da mesma maneira. Então, a gente realmente deixa de uma maneira bastante ampla, né, para que a gente possa tornar a formação, de uma certa forma, um pouco mais acessível para a população, né, por meio desse tipo de iniciativa. E aqui, né, eu já estou finalizando a minha fala, né, mas quais são os próximos passos, então, se a gente tem interesse não somente em entender um pouco mais a respeito do Incompany, ou então entender um pouco mais a respeito da educação corporativa, ou até mesmo da questão do convênio. Vocês poderão acionar aqui diretamente eu, Bruno, Vinícius aqui, que estaremos à disposição de vocês para poder levar esse recurso para dentro da companhia de vocês. Né? Então, estão aqui os nossos contatos. Eu não sei se está fácil a leitura, mas a gente vai ficar por aqui. Então, a gente até trouxe alguns papeizinhos, alguns cartões ali para poder deixar com vocês. E a gente fica à disposição de todos aqui para que a gente possa, aí, num futuro muito breve, poder trazer assuntos estratégicos e soluções inteligentes para as empresas de vocês. Tá? Então, agradeço a atenção de todos, né? Foi breve e espero poder ajudá-los aí futuramente. Tá bom?